Continuando os exercícios da página 36 e 37. Estou lá no exercício 7, letra C. Então eu tenho aqui uma dízima periódica simples. Então eu vou fazer pelo método simples. Eu vou ter que passar a dízima para antes da vírgula e depois subtrair do número original. Multiplicando por 100, porque eu tenho aqui dois números, a minha dízima aqui é 18, vai ficar 1.218, negativo. Menos 12, mais 12. Menos 1.218 mais 12, menos 1.206. Não são duas casas de dízima, né, do meu período? Então é 2 noves, 99. Então minha fração ficou menos 1.206 por 99. Só que eu consigo dividir em cima e embaixo por quê? Por 9. Né? Somei os números aqui, deu 9. Então eu consigo dividir por 9. Se eu dividir por 9 em cima e embaixo, 1.206 dividido por 9, 134, 99 dividido por 9 dá 11. Cuidado que no livro ele não fez a divisão, ele deixou a fração sem ser fração irredutível. E a gente já sabe que a resposta correta é uma fração irredutível, não dá mais para simplificar. Na letra D, aí eu já tenho uma dízima composta, né? Aparece aqui o zero que não se repete. Então vamos lá, vou passar o anteperíodo e a dízima para antes da vírgula. Então vou multiplicar por 1.000. 4.013. E depois eu vou multiplicar por 10 para passar só o anteperíodo. Então vai ficar 40. 4.013 menos 40, 3.973. Dois noves, que seriam os dois números do período da dízima, e um zero, que é do anteperíodo. Então minha fração resultou em 3.973 por 990. Se você ainda tem dificuldade de fazer assim rapidamente, pode montar as duas equações sem problema nenhum. No exercício 9, é da Universidade Federal de Minas Gerais. No período de um ano, certa aplicação financeira obteve um rendimento de 26%. No mesmo período, porém, ocorreu uma inflação de 20%. Então é correto afirmar que o rendimento efetivo da referida aplicação foi de... Então, para facilitar os cálculos, eu disse que eu tinha um capital de 100. Vou investir a juros simples esse meu capital, que ele falou que é 26% ao ano. Olha lá, pus a nossa formulinha, juro é o CIT, R$100, 26% ao ano, a taxa e o tempo, um ano. Então, durante um ano, meus R$100 rendeu 26. Qual foi o meu montante? É os R$100, o capital, mais o meu juro, R$126. Ok? Isso foi o que me deu a aplicação se eu tivesse investido lá R$100. Vamos ver a questão da inflação, a mesma coisa, só que a inflação, vou pegar os meus mesmos R$100, vou aplicar a taxa da inflação por um ano. Então, ele me rendeu, né, a inflação seria R$20. Somei 100 mais 20, então, lá no final do ano, meu montante, levando em consideração a inflação, eu teria 120. Então, qual foi a diferença, né? Eu tinha 126, aqui eu tenho 120. Então, na verdade, eu só tive de lucro a diferença que foi 6. Em relação a quem? A inflação. No caso, vou dividir por 120. Posso dividir em cima e embaixo por 6, fico com 1 sobre 20. Multiplicando por 5, chego no denominador 100. 20 vezes 5, 100. Fiz embaixo, faço em cima. 1 vezes 5, 5. Então, na verdade, o meu lucro foi somente de 5%, que nos dá a alternativa B de bola. No exercício 10, da PUC do Rio de Janeiro, em um viveiro há várias araras. 60% são araras azuis, 40% são araras vermelhas. 40% das araras azuis tem bico branco e 30% das araras vermelhas tem bico branco. Que porcentagem das araras do viveiro tem bico branco? Então eu preciso calcular 60% das araras azuis, que é o total de araras, e depois desses 60%, somente 40% tem bico branco. Então eu quero calcular 60% de 40%. Simplifiquei em cima e embaixo por 10, né? 60 por 100 ficou 6 décimos, 40 por 100, 4 décimos. Multiplico 6 vezes 4, 24, 10 vezes 10, 100, 24%. Essas são as araras azuis de bico branco. E as vermelhas? Então, eu vou multiplicar 40% de 30%. 40 por 100, 30%. Posso simplificar, corto um zero em cada uma, em cima e embaixo,
4 vezes 3, 12. 10 vezes 10, 100. 12%. Então, qual que é o total de araras de bico branco no viveiro? 12% mais 24%. Vão ter um total de 36%, que nos dá a alternativa D de dado. E a última questão aí dessa página da Saresp São Paulo, uma pesquisa publicada pelo jornal Folha de São Paulo levantou a parcela da população chamada de excluída. São pessoas que, em geral, não completaram o primeiro grau e vivem em famílias com renda inferior a R$ 1.200. Constatou-se que essa parcela corresponde a 60% da população. Qual é o gráfico que melhor representa essa situação? Então eu vou ter que olhar lá nos gráficos, nessas 4 alternativas que aparecem, e aquela que tem mais que 50%, né? No caso estou falando 60%. Se eu estivesse falando 50%, eu dividiria meu círculo ao meio, metade para cima, metade para baixo. Como é mais que 50%, eu tenho que pegar uma parcela da parte de baixo. Então o que melhor representa essa situação é a alternativa A.